Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Bora para mais um estudo de mercado onde a gente vai estar falando hoje aí das movimentações, o que aconteceu no índice. Hoje foi um dia um pouquinho travado, né, pessoal? Afinal de contas, o índice acabou ficando aí numa região um pouco mais travada nesse topo aí. E aí isso deu uma limitada aí na questão das operações, mas ele estava com um range muito bom e com isso deu algumas operações bem boas aí para a turma. E teve uma galera que saiu hoje de meta batida lá na sala. Depois à tarde também teve aluno que pegou uma baita de uma venda ali depois dele ter feito o teste no topo. E tudo isso a gente vai estar falando aqui. Só que eu queria pedir antes para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o nosso canal, né? Deixar o joinha, que é muito importante, que isso ajuda cada vez mais o canal a crescer, os vídeos chegarem a mais pessoas. E se você quer ajudar o canal de alguma forma, gente, aqui embaixo tem um botão Seja Membro, é espontâneo, vai ajudar. Custa R$ 7,99 por mês, não faz mal para ninguém. Eu tenho certeza que alguma live já deve ter te ajudado. E isso não é para a gente viver de YouTube, isso é simplesmente para ajudar o canal a se manter, pagar os custos de plataforma, custos de coisas que eu faço para melhorar cada vez mais a qualidade dos vídeos. Então, tudo que for é bem-vindo. Acesse aí o botãozinho Seja Membro, tem um membro apoiador. Você vai ter aí a oportunidade de estar contribuindo para o canal estar crescendo cada vez mais. Conto com a tua ajuda aí, que eu sei que é muito importante e para vocês não custam nada. R$ 7,99 por mês não é nem o tamanho de um stop. Então, assim, um trade de 50 pontos paga isso daí. E eu sei que todos vocês são capazes de fazer pelo menos um trade de 50 pontos com as chamadas que eu dou aqui para vocês, beleza? Eu vou tentar ser meio rápido hoje, turma, que eu tô com a garganta muito ruim. Eu tenho aula aí do pessoal do treinamento hoje. Então eu vou tentar ser rapidinho aqui na nossa leitura. O que a gente tinha aqui, ó? Aqui eu deixei marcado aqui para trás hoje na live, quem viu, né? Nós temos uma zona de demanda muito grande aqui. Aqui é a zona de demanda de oferta do diário, zona de oferta do semanal. E aqui os order blocks filtrados, né? E aí o preço abriu nessa região aqui, acima desse topo. E ele se manteve naquela continuidade que ele vinha fazendo. Nós tivemos a oportunidade de uma compra no pullback, eu vou mostrar para vocês, e depois ele atingiu o topo aqui, e aqui deu a oportunidade de venda no Risk and Try. Lembrando que o Risk and Try contra a tendência nunca é deixando ordem na pedra, e sim sempre esperando o candle confirmar e fazer a volta, para você pegar ele na volta, e o teu stop estar protegidinho, quieto, acima do pavio, beleza? Então aqui baixar o time frame para mostrar para vocês o que é que nós fizemos. Nossa entrada na compra aqui hoje, ela foi baseada nisso aqui, tá? Ele deu a entrada, teve gente que saiu no primeiro, estava com receio, né? E eu acabei seguindo no trade, fui sair com 1.080 pontos. O preço abriu aqui dando continuidade ao movimento de ontem. E aí ele criou uma base e depois ele fez um outro rally. Então isso aqui é um rally base rally. E a partir do momento que ele fez isso, rompe essa zona aqui, ele nos deixa claro o movimento da volta. Que inclusive isso aqui foi aula da turma 5 ontem, aula sobre estruturas de rally base rally. E aqui na volta dessa base, nós temos aqui, ó, bem claro marcadinho o nosso order block aqui, que é onde deu entrada, tá? Ele deu entrada aqui, a minha saída foi lá com 1.080 pontos, né? E ele me pegou, quando ele voltou eu zerei na mão, tá? Meu alvo era aqui, mas quando ele fraquejou aqui e acabou voltando, eu zerei na mão. Mas teve uma galera que pegou esse trade e saiu aqui no primeiro alvo, que foram 500 pontos, tá? Isso aqui já era a meta, aqui, 500 pontos. Teve quem saiu com 250, 300, enfim. Nós variamos aí quem arriscou e quem não arriscou a carregar esse trade, tá? Mas era um trade de uma leitura, essa leitura foi uma leitura tranquila, uma leitura simples, no 1 minuto, de continuidade.
Até teve gente que questionou, pô, mas eu tenho um order block de 60 minutos, porque o order block ele estava mais aqui dos 60, depois eu refinei para o 15 na live, tá? Não me interessa que eu tenho um order block aqui. Se eu tenho um order block, mas o preço está vindo com força, isso significa que isso aqui é um topo fraco, tá? A minha probabilidade de que se ele está fazendo estrutura mais alta, ele tem probabilidade de romper. Então, enquanto ele está indo, eu estou a favor da tendência. E quer queira, quer não, eu tenho um range de ainda de 1.500 pontos até ele resolver subir. E eu tinha avisado para o pessoal que o alvo ele ia chegar no 110 e ele acabou passando do 110, acabou indo embora. Tá? Então esse aqui foi o trade. Depois ele veio aqui, depois que ele fez esse falso rompimento, ele capturou essa liquidez aqui no fundo para dar combustível para aí sim ele chegar no alvo dele. E aí depois que ele chega no alvo, ele faz o pullback naturalmente como todo ativo. E aí que nós tivemos à tarde a operaçãozinha aí que deu certo. Do aluno nosso que estava fazendo o operacional, já entendeu como funciona, né? O preço subiu, fez topo, fundo, topo. Segurou na região aqui, fez uma base, voltou, ó, rally, base, drop, e voltou, encostou na base, e aí deu trade, ele pegou 600 pontos aqui nessa queda, um stop de 60 pontos, tá? Um trade de 10 para 1, e isso é o Smart Money, tá, turma? Isso é o Smart Money, ele dá essas oportunidades, se você souber esperar e souber ter paciência para operar, beleza? Então bora falar aqui o que a gente tem para amanhã no índice. Ele continua nesse order block, tá? Aqui eu tenho, no 15 minutos, eu tenho essa zona aqui como sendo a zona de continuidade, ou seja, o preço precisa, enquanto o preço não perder essa região, ele ainda é de alta, tá? Então, assim, caso o preço abra amanhã, percebam que ele veio buscar o order block, tá? Só marcar aqui o order block azul. Então ele veio buscar order block. Agora depender da abertura desse preço amanhã para ver se o preço vai ter continuidade no movimento, né? Ou se ele vai abrir perdendo o fundo, voltar para dar venda e vir fechar o gap. Essas linhas brancas que estão aqui, eu tinha deixado marcado, elas são o choque do diário que o preço fez. Aqui é o choque do gráfico diário. E aqui é o 50% do intervalo do semanal. Ou seja, aqui são os alvos, tá, turma? Esse aqui são os alvos que o preço tem. Então é aqui que vocês precisam enxergar como possíveis objetivos do preço. Tá? Primeiro, vamos colocar aqui no gráfico de 1 hora. Ó. No gráfico de 1 hora eu tenho exatamente, olha aqui, ó, a base formadinha aqui. Esse aqui é o ponto alvo do nosso preço, tá vendo? Ó? Tem um candlezinho vermelho nos 60 minutos e foi engolfado por candles verdes. Isso é continuidade, isso é rally, base rally. A tendência é que o preço volte nessa região para testar. Então, se ele perder esse fundo aqui, que é o nosso choque, tá? O choque do 15 minutos, essa região aqui, aí vocês podem esperar por um teste. Um teste lá nas regiões de baixo. Fechar o gap aqui e lá para baixo, tá? Esse é o ponto de tomada de decisão. Tá? Enquanto ele estiver acima disso aqui, ele continua comprador. Se ele perder esse fundo aqui, aí a gente passa a esperar por oportunidades de venda para buscar os níveis lá de baixo, tá? Essas são as oportunidades que a gente tem aí no índice. Beleza, turma? E para o dólar, o que a gente tem no dólar? O dólar ele segue rasgando para baixo. Hoje fechou aí abaixo dos R$5. Começa a ficar perigoso já, né? Porque vocês sabem que dólar muito barato também não é interessante. E aqui nós estamos aonde? Aqui, ó. Vamos pegar o 4 horas para mostrar que a gente tem essa região aqui, que é onde ele está segurando agora. Tá? Ó. Toda essa região do 4 horas.
Só ajustar aqui, pronto. Então, ó, isso aqui é onde o preço está nessa região. Qual que é o intuito agora? Esperar a decisão dele. Zona demanda 4 horas, H4. Tá? Então vocês têm que estar atentos a isso. Esperar qual vai ser a tomada de decisão do preço em relação a isso. Percebam o seguinte, ó. Nós temos aqui... Fechou? A gente vai aproximando, né? Para deixar a coisa da melhor forma possível. Eu tenho essa última descida aqui, eu tenho esse fundo, tá? Então aqui é a minha FIBO com 50%. Enquanto ele está aqui abaixo, qual que é a ideia do dólar? Ele não renovou fundos, tá? O que vale esse fundo aqui? Isso aqui ele ficou consolidado no final do dia. Aqui, então, ele pode ser um rally, um drop base drop ou um drop base rally. Vocês têm que ficar atento a quê? Aonde é que esse preço vai romper, tá? Lembre-se, se ele fizer isso aqui e acabar rompendo para cima, ele pode fazer isso aqui para buscar o fechamento dos níveis lá de cima, porque isso aqui nós temos uma base do outro time frame e depois aqui ele pode dar continuidade, tá? Esse é o movimento que pode acontecer caso ele abra para cima. Caso ele abra para baixo, o movimento pode ser continuidade. Essa aí é a expectativa do dólar, tá, turma? E aqui a gente tem assim, ó, aí nós temos as marcações aqui de possíveis alvos, né? O primeiro, essa zona aqui toda, para esperar por uma demanda de venda, e depois a gente tem essa região aqui. Desculpa. Então são as opções que a gente tem para o dólar, todas esperando para tomar decisões, tá? Lembrando aqui a zona de demanda e as zonas de oferta estão aqui para cima. Esse é o nosso desenho do dólar, tá, galera? Então era isso. Eu vou ficando por aqui que a garganta já está me incomodando. Espero que vocês tenham gostado de mais esse estudo, tá? Tenham um ótimo pregão amanhã. Uma boa noite a todos e até o nosso estudo de amanhã. Grande abraço, turma. Fui.